Olá, tudo bem? Você sabe o que é EBITDA? Qual a sua importância? E tudo que ele nos conta sobre uma empresa? Fica comigo, depois da vinheta eu vou falar sobre tudo isso e te ensinar a calcular esse importante indicador do mundo corporativo. Adriano Fabre, economista para o canal Fabricando Resultados, e hoje nós vamos aprender sobre o EBITDA. É uma sigla que vem do inglês e se eu traduzir para o português fica lagida. A partir daí eu já começo a entender o que significa esse importante indicador. Lucro antes dos juros, dos impostos, no caso impostos sobre lucro, no Brasil imposto de renda e contribuição social para as empresas que estão no lucro real, senão você desconsidera essa informação, antes da depreciação e das amortizações. O que eu quero com esse indicador é entender o potencial que o meu negócio tem de gerar caixa a partir das suas operações. No caso, as operações, vamos imaginar uma loja de roupas. A operação de uma loja de roupas é comprar a roupa no fornecedor e revender no comércio local. Então, essa é a operação de uma loja de roupas. O EBITDA tem como propósito entender quanto que essa operação gera de caixa ou qual o resultado dessa operação sem considerar os efeitos dos juros, sem considerar os efeitos tributários, no caso o imposto de renda e a contribuição social, e sem considerar a depreciação e amortização, porque a ideia é medir o potencial da empresa em gerar caixa. E o seu cálculo, apesar de ser usado por grandes corporações, é muito simples. Se você tem um DRE na tua empresa, você vai pegar o resultado operacional antes dos juros, antes das despesas financeiras e antes do imposto de renda e da contribuição social, se for uma empresa do lucro real. Você vai somar a esse resultado as depreciações. Por quê? Para calcular o resultado até essa linha do teu DRE, você deduziu depreciação. Tem depreciação lá no custo, se for uma indústria ou se for um serviço, e tem depreciação nas despesas administrativas e comerciais, por exemplo. Então você vai somar, porque a ideia é enxergar o resultado antes de tudo isso. Muito fácil, né? Agora, se você não tem ainda esse DRE, aí você vai fazer a conta da seguinte forma. Receita operacional bruta, que são as receitas das vendas, menos as deduções sobre as receitas, no caso, menos os impostos sobre vendas e menos as devoluções, menos o custo do produto vendido ou custo da mercadoria vendida, custo do serviço prestado, A nomenclatura depende do teu segmento, e menos as despesas operacionais, administrativas, comerciais e outras, sem considerar nessa despesa qualquer despesa financeira. O que eu encontrei de resultado, eu vou somar as depreciações. O resultado dessa continha é o EBITDA. Viu como é simples? Tem dúvidas sobre DRE? Nós temos um vídeo no canal com o Leandro Fabre falando sobre esse assunto. Inclusive tem lá uma planilha para você disponibilizar e ter uma estrutura para poder montar o DRE da tua empresa. Agora, vamos entender por que esse indicador é tão importante. Primeiro que você consegue analisar os resultados operacionais sem o efeito do custo da dívida. Porque muitas vezes você tem lá um lucro pequeno, lucro zero, prejuízo, mas você tem um EBITDA interessante para o teu segmento. O que você está é muito endividado ou com uma dívida num custo muito alto. Ele te passa essa informação. E aí eu me recordo de um diagnóstico de uma indústria que nós fizemos no estado de São Paulo, e essa indústria tinha um endividamento de 10 vezes o valor do seu faturamento médio mensal. E pasmem, esse não era o principal problema dessa indústria. Essa indústria tinha EBITDA zero, o que significa que se ele pegasse toda aquela dívida, parcelasse em 120 meses sem juros, sabe aquela condição que só a mãe faz pra gente? 120 meses sem juros? Pois é, ele não teria capacidade de pagamento. Então essa indústria, nós não podemos dizer que ela tinha
um problema financeiro, o que ela tinha era consequência financeira da falta de resultados. O EBITDA é tão importante que o banco é a primeira informação que ele vai analisar da tua empresa. Ele vai comparar o EBITDA com a tua dívida, a dívida que você tem ou a dívida que você pretende a ter com aquele empréstimo, e vai entender qual a relação. No final das contas, ele quer que o teu EBITDA consiga pagar a conta na metade do prazo que ele está emprestando o dinheiro para você. Por quê? É a margem de segurança que o banco deixa. Com o EBITDA também, a gente consegue calcular duas importantes demonstrações financeiras, que é o fluxo de caixa livre da empresa, que é uma ferramenta que vai mostrando a conta até o final, né? Fluxo de caixa livre da empresa, você vai pegar o EBITDA, vai tirar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, vai tirar os investimentos e vai tirar a variação da necessidade de capital de giro. Então ela demonstra para o gestor qual a capacidade que ele tem de investimentos, qual a capacidade que ele tem de amortizar dívidas. Por isso que também o banco fica de olho nesse indicador. E o fluxo de caixa livre da empresa é a ferramenta que se usa para valorizar uma empresa. Então perceba a importância do EBITDA. Com ela você calcula o fluxo de caixa livre da empresa. Além disso, para validar o valor de uma empresa, normalmente você olha para o segmento e vê por quantas vezes o valor do EBITDA anual empresas daquele segmento estão sendo negociadas. Por exemplo, você está vendendo um frigorífico, os frigoríficos estão sendo negociados por quantas vezes o EBITDA anual? Né, que é o múltiplos de EBITDA, 4, 5, 6 vezes. Então se faz essa conta e aí você consegue ter um norte para validar a valoração que você fez da tua empresa. Outra demonstração importante é pegar o fluxo de caixa livre da empresa e calcular o fluxo de caixa livre dos sócios, que vai mostrar qual o valor que você tem para distribuir. Perceba que com o EBITDA, então, você calculou duas ferramentas importantes. Agora, se você tem dúvidas sobre fluxo de caixa livre da empresa e dos sócios, dá um pause aí no vídeo e anota que no nosso canal tem um vídeo com o Leandro Fabre também, falando sobre essas duas demonstrações que são extremamente estratégicas e importantes. E para encerrar esse vídeo, quero deixar aqui dois alertas em relação ao EBITDA, dois cuidados que um gestor deve ter. Mas antes disso, deixa seu joinha para a gente, se inscreve no nosso canal para garantir que outros conteúdos como esse possam chegar até você e principalmente compartilhe esse conteúdo com outros empresários e gestores para que a gente possa levar esse conteúdo para mais empresas, para mais gestores. Mas quais são os alertas? Primeiro, nunca olhar para o EBITDA isoladamente. Complemente com outros indicadores, como a liquidez, que é a capacidade de pagar as contas, como endividamento. Na descrição desse vídeo, estou deixando para você um e-book que eu escrevi com o Leandro Fabre, que é meu irmão e meu sócio na consultoria. Tenha sua empresa nas mãos com 5 indicadores. E você vai entender aí o mínimo que é necessário para você conduzir uma empresa. Segundo cuidado importante é faça a conta até o final. A partir do EBITDA, calcule o fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa livre da empresa e fluxo de caixa livre dos sócios. Nós já vimos empresas com ótimos EBITDAs, com bons fluxos de caixa livre da empresa, mas que iria quebrar nos próximos 12 meses se não conseguisse alongar suas dívidas. E onde estava essa informação? No fluxo de caixa livre dos sócios. Ali mostrava que havia um problema entre o que a empresa gerava de fluxo de caixa e o que ela já tinha de dívidas assumidas. Obrigado por sua audiência, espero que esse vídeo ajude a melhorar os resultados, a segurança do negócio e te dê tranquilidade para que você possa buscar evolução da empresa e principalmente a perpetuidade do teu negócio.